Oi pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, eu pratico pesca esportiva já há algum tempo e venho usando sonar. Apesar disso, eu tenho observado como é difícil encontrar informações sobre esse assunto aqui no Brasil. Então eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar algumas coisas que eu aprendi. Eu peguei uma imagem aqui na internet que compara dois mamíferos, um na água e outro no ar, né? E dá para ver que o som ele viaja aproximadamente 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Por isso que o sonar é uma ferramenta tão eficiente. Leonardo da Vinci já sabia disso em 1490. Ele tinha desenvolvido um dispositivo com um tubo que ele colocava dentro da água para tentar ouvir os navios, embarcações que se aproximavam. A ideia do sonar foi aprimorada no início do século XX, depois de alguns naufrágios importantes, e ela também foi usada nas grandes guerras. Na década de 60, os sonares passaram a ser usados na pesca esportiva. Eles eram chamados de flashers. Era um dispositivo mais simples, tinha um ponteiro analógico e esse ponteiro mudava conforme a variação da profundidade. Os sonares modernos para pesca basicamente são compostos por uma tela e um transducer, que é a sonda. A sonda ela vai emitir um sinal e vai receber o eco desse sinal. O eco vai ser convertido em informações que vão ser apresentadas na tela. Quanto maior a tela, maior a capacidade de pixels e de informações mais nítidas que vão ser recebidas. Alguns modelos têm antena de GPS interna, né, e alguns modelos permitem a instalação de uma antena de GPS externa. Eu acho que a antena externa é para quando a tela é colocada dentro da cabine de alguma embarcação. E daí o sinal do GPS ficaria comprometido. Uma questão importante é que, no caso da antena, do GPS ou da própria tela, pode ter uma diferença de distância entre a antena ou tela e o transducer. Aí quando você fizer alguma leitura, também vai dar esse tipo de diferença. Aí alguns modelos de sonar permitem que você coloque essa variação de distância entre o transducer e a tela de sonar ou a própria antena de GPS. O ideal é colocar a antena de GPS exatamente na mesma posição do transducer. Aí quando você fizer uma leitura e marcar um ponto, não vai ter praticamente diferença ou erro. Existem várias marcas de sonar para pesca esportiva, Furuno, Garmin, Lawrence, mas o equipamento que vai servir de base para esse vídeo é um Hammerbird Helix 9. Hoje também existem várias tecnologias no sonar, como side imagem, down imagem, live scope, mega live, mas nesse vídeo a gente vai tratar apenas do sonar 2D, que é aquele sonar convencional, colorido, que todo mundo está acostumado. Apesar de ser uma tecnologia antiga, ela é uma ferramenta ainda poderosa. Ela tem a vantagem de você poder fazer a leitura tanto parado quanto em movimento, inclusive em alta velocidade. Outras tecnologias como o side imagem, a down imagem, só até uma certa velocidade você consegue fazer a leitura. Ela também tem vantagem de você alterar a sensibilidade conforme a profundidade que você está fazendo a leitura. Uma das desvantagens é você ter que aprender a identificar as imagens. Ela não é tão simples, né? A imagem do 2D, para você identificar um tronco, um peixe ou a própria vegetação. No caso do down imagem, do side imagem, essa identificação é mais natural, é mais instintiva. Essa imagem que está na tela é um exemplo de sonar 2D. Do lado esquerdo tem as informações que você pode escolher o que vai ou não aparecer, né? O tempo de pesca, a profundidade, voltagem da bateria, temperatura da água e velocidade do barco. No centro, a imagem
tem tudo aquilo por onde você já passou, é passado, então tem que lembrar sempre disso. Do lado direito, a construção da imagem em tempo real. Então, conforme a imagem vai sendo construída, é aquilo que você está passando com o transducer por cima naquele exato momento. Essa paleta de cores que está sendo usada é a mesma que eu gosto de usar. Essa paleta, quanto mais forte o sinal, a cor vai ficando amarelada, alaranjada, até vermelha. Quanto mais fraco, ela vai para o verde até o azul. Com esse tipo de ferramenta você consegue identificar, por exemplo, o tipo de fundo, se é barro, comparar com areia, pedra. Você consegue ver o que é vegetação, o que é um tronco, cardumes, algas em suspensão, uma série de coisas. No caso do sonar 2D, o sinal que é emitido pelo transducer ele tem o formato de um cone, como se fosse o flash de uma lanterna. E conforme a intensidade do sinal, esse cone ele vai ser maior ou menor. Esse sinal ele é medido em kHz, é uma unidade de frequência, ele equivale a 1000 ciclos por segundo. Quando a frequência ela é maior, o número de ciclos é maior, mas a intensidade do sinal é menor. Quando a frequência ela é menor, o sinal tem menos ciclos e ele é mais forte. Isso aí vai refletir no formato do cone, na profundidade que ele atinge e também na nitidez da imagem que é obtida na tela do sonar. Hoje existem tecnologias que misturam várias frequências. No caso do sonar 2D, na Humminbird ela é chamada Chirp. Mas aqui a gente vai tratar das duas frequências mais comuns, que é 83 kHz e 200 kHz. Assim fica mais fácil de entender o assunto. Essa imagem tem o exemplo da frequência de 200 kHz. Como ela tem mais ciclos, ela tem menos potência. Então ela cobre uma área menor, ela tem uma angulação de 20 graus. E o diâmetro da área que ela cobre é 1/3 da profundidade, mais ou menos. Então, se você está navegando numa área com 30 pés, o diâmetro da área que você vai estar cobrindo, ele vai ter 10 pés. Nessa outra imagem foi colocado o exemplo do 83 kHz do cone que é formado, né? Como o número de ciclos é menor, ele tem mais potência. O ângulo dele é de mais ou menos 60 graus. E a área que ele cobre, o diâmetro da área, é praticamente igual à profundidade. Então, se eu estou navegando numa área com 30 pés de profundidade, ele vai cobrir uma área com 30 pés de diâmetro. Aí vai da questão daquilo que você está precisando no momento. Se eu preciso cobrir mais área, eu não conheço a área que eu estou pescando, por exemplo, eu posso usar a frequência de 83 kHz. Se eu já sei mais ou menos o que eu estou procurando e eu busco mais nitidez na imagem, por exemplo, eu sei que existe um tronco, uma determinada profundidade, num lugar que eu já marquei e quero passar por aquele tronco, ver se tem peixes ou cardumes, alguma coisa assim, eu posso usar a frequência de 200 kHz, que a imagem ela vai ser mais nítida. A frequência de 83 kHz, ela cobre uma área de água 10 vezes maior do que a frequência de 200 kHz. Então, o uso de uma ou de outra frequência vai depender da situação e daquilo que você precisa no momento. Se você precisa cobrir rapidamente a maior quantidade de área possível, aí você vai usar uma frequência menor. Só lembrando aquilo que eu falei no começo, conforme o tamanho da tela do sonar, vai ser a capacidade de pixels e informações que podem ser apresentadas. Então, se você está cobrindo uma área muito grande, todas essas informações vão ser concentradas numa única tela. E aí
você tem que aprender a interpretar esse tipo de informação. Essa imagem eu peguei na internet, é um exemplo de tela do sonar 2D e vai servir de base para a gente aprender a interpretar. Do lado esquerdo, aqui embaixo, tem a profundidade, né, tá 49,1 metros. Tem a paleta de cores, que é mais ou menos no mesmo estilo que eu uso, então quanto mais forte o sinal, vai mais para o laranjado, para o vermelho. Quanto mais fraco, verde e azul. Do lado direito da tela tem a profundidade também em escala, né? Fundo dá para ver que tem uma elevação, como se fosse uma cabeça de pedra, dá para ver que é duro, porque a ponta ali, a parte de cima é mais avermelhada. Né? No meio da tela o fundo é mais plano, dá para ver que tem alguns peixes próximos do fundo. Você sabe que são peixes porque eles têm um espaço entre eles e o fundo do lago ou do rio, né? No centro ali tem um fish school, um cardume, como se fosse uma nuvem, né? Você vê que é um cardume em comparação com a parte de cima ali que tem o plâncton, porque o cardume ele também tem uma parte mais alaranjada ou avermelhada, quer dizer, é mais duro. A outra nuvem que parece uma nuvem de plâncton ali, é mais verde. É uma coisa muito pequena ali que está na água, mas que o sonar está pegando. Do lado esquerdo tem alguns arcos, parecem uns bumerangues, ali são peixes isolados, né? Não é o tamanho do arco que vai dizer se o peixe é grande ou não, mas sim a densidade, se o centro do arco é mais largo e mais alaranjado, quer dizer que é um peixe menor. Se o arco é um pouco mais para o verde ou para o azul, pode ser alguma outra coisa, uma folha, algo não tão denso. Tem a linha d'água ali, que por ser muito próxima do sonar, qualquer coisa gera um sinal e um retorno mais forte. Inclusive ele mostra também uma situação interessante que são as bolhas de ar do motor, né? Também gera imagem no sonar. Tudo isso você tem que interpretar. Agora eu vou passar para algumas imagens do meu próprio sonar. Aqui no caso eu coloquei 3 telas, cada uma com uma paleta de cores, né? Alguns exemplos de paletas. A que eu gosto mais, eu acho que é a número 3, ou é a 1, eu acho que é a 3. Quanto mais fraco o sinal, então para cima está mais voltado para o azul, né? E quanto mais forte, amarelo e laranjado. Aí na imagem dá para ver que é uma área que vai ficando mais rasa. Do lado esquerdo tem talvez uma galhada ou uma coisa assim, e no meio provavelmente alguns peixes pequenos ou alguma coisa em suspensão na água. Essa é uma outra imagem do meu sonar. Dá para ver a profundidade, 34,44 pés. Uma área que vai ficando mais funda, né? Olhando a imagem da direita para a esquerda. Dá para ver um tronco, um segundo tronco um pouco mais alto. Dá para ver que ele é a ponta dele é um pouco mais dura e também ela está mais próxima do transdúcer, então o sinal é mais forte. Perto do tronco tem um cardume de peixes, ele parece uma nuvem, um fantasma, né? Os americanos chamam de Casper the Ghost, né? Um fantasminha. No meio da imagem, um outro cardume de peixe pequeno, você pode ver que ele é mais amarelado, não chega aí tanto pro laranja, não é tão denso. Aí, no fundo ali, em direção, a parte mais funda da imagem, alguns cardumes de peixes maiores, né? Dá para ver os arcos próximos do fundo do lago. Essa é uma outra imagem também. No centro tem um cardume de peixes pequenos, né? Parece como se fosse um fantasma. Aí a área vai ficando mais rasa, perto ali dos 20 pés, tem alguns peixes também próximos do fundo. Aí tem uma área ali que eu coloquei como break, que é uma espécie de uma elevação, dá para ver que é mais duro. Né? Esses breaks geralmente são os lugares onde os peixes param ou usam para se locomover. Ali dá para
para ver também que é mais duro, não sei se é uma pedra ou alguma coisa assim. Agora tem uma outra imagem do sonar. Provavelmente essa tecnologia é a Chirp, porque você vê que ela é um pouco mais nítida, né? Mas é o 2D também. 22 pés, quase 23, o barco está a 3,4 milhas, indo em direção ao fundo, né? Tem um cardume grande no pé de um tronco de uma árvore, aí tem outros troncos, isso aqui no lago de Itaipu. Entre os troncos tem alguns cardumes com peixes, dá para ver pelos arcos, né? Dá para ver que são peixes também maiores, porque o arco ele é mais denso e o centro do arco ele é mais alaranjado ou avermelhado. Agora eu vou passar para uma outra imagem, também parecida, 15 pés e meio, uma área mais plana, aí você vê um tronco do lado esquerdo, no centro um tronco mais alto, próximo no pé desse tronco já tem alguns peixes e depois dele um cardume grande, peixes próximos de um break também, que seria uma elevação ali, se fosse algo mais elevado ali no fundo do lago. Essa é uma outra imagem também, acho que a profundidade ali em cima deu alguma leitura errada, porque está 158 pés, mas é mais ou menos uns 35 pés. Dá para ver que a vegetação do lado direito, porque é mais puxado para o verde, um peixe grande provavelmente no alto ali, porque o arco, o centro dele é alaranjado e amarelo. Tem um peixe perto do fundo, bem no meio, um outro peixe um pouco menor à direita e um tronco no final da imagem. Dá para ver que é um tronco porque ele é mais denso, bem mais denso e está conectado com o fundo do lago. Essa é uma outra imagem do meu sonar. Voltando naquele assunto que eu disse que o sonar 2D ele permite uma leitura em alta velocidade, que o barco estava 70 km por hora, passando por uma área com mais ou menos 7,3 metros. E volto naquilo que eu disse também da questão da concentração da imagem que você está lendo na tela. Então, essa tela contém mais ou menos 1 quilômetro de imagem. Então, fica difícil concentrar toda essa informação numa única tela, né? Talvez o número de pixels da tela não comporte todas essas informações. Esse outro exemplo, o barco já estava a 93 km por hora, né? Quase 10 metros de profundidade. Você consegue fazer a leitura da profundidade, mas a imagem já fica mais difícil de fazer a interpretação. Essa é uma outra situação. O barco está parado e o objeto que o sonar está fazendo a leitura também está parado. Então, você sabe disso porque a imagem não deixa de ser o arco e passa a ser linhas contínuas, né? Então, tudo aquilo que estiver na mesma posição do transducer vai se apresentar mais ou menos dessa forma. Se o peixe estiver em movimento exatamente a mesma velocidade do barco, vai ser uma linha contínua. Se o peixe só passar pelo barco, vai ser um arco. O seu barco passar pelo objeto ou pelo peixe, por exemplo, também vai ser um arco. Às vezes aparecem arcos parciais ou incompletos, quer dizer que só parte do peixe passou pela borda, talvez do cone, do sinal que o transducer está emitindo. Aqui um outro exemplo, um cardume que está próximo do fundo, 5 metros de profundidade. O barco estava bem lento aqui, pouco menos de 1 km por hora. E provavelmente o cardume também estava mais ou menos em movimento, por isso que quase ficaram linhas, né, na imagem. Aqui um exemplo do jigging mode, né, que tem no caso da Humminbird, você pode usar essas linhas com picos, né, que sobem e descem, provavelmente são o jig que foi lançado embaixo do transducer. A parte marrom é o fundo. Então quando você está trabalhando o jig, né, para cima, para baixo, essa imagem vai ser construída. Alguns chamam de
videogame fishing, né? Uma forma de você pescar. Inclusive é possível ver, aqui no caso não aparecem os peixes, mas é possível ver os peixes, a imagem dos peixes e também o que acontece quando eles se movimentam ou são atraídos pelo jig ou tentam atacar o jig. É tudo uma questão de aprender e interpretar. Essa também é uma das vantagens desse tipo de sonar, que você pode parar em cima de uma estrutura e soltar a isca e pescar. Essa é uma outra imagem que traz uma questão interessante, que é o duplo retorno. Então, dos lugares que o fundo é muito duro, que acho que tem 10 metros, eu acho que era no Rio Paraná isso, tem uma espécie de uma cabeça de pedra, e embaixo, então, forma uma imagem repetida. Quando isso acontece, você tem certeza que aquele fundo realmente é duro, geralmente é pedra, alguma coisa assim, acaba sendo uma confirmação, pode, às vezes tem duplo retorno, até triplo retorno. Dá para ver alguns peixes ali também perto da pedra, essa imagem não está muito boa, mas dá para ver que tem alguns arcos ali próximos do fundo. Aqui um outro exemplo com retorno duplo, né, ou triplo até, porque tem mais um terceiro. Essa elevação pode ser mais dura, pode ser uma pedra, ou até por estar mais próximo do sensor também o sinal pode parecer mais duro. Mas tem diferença entre o fundo macio ali do lado esquerdo, você vê que ele não é tão alaranjado, em comparação com essa parte mais elevada. Um outro exemplo aqui, esse aqui no Lago do Itaipu, você tem a vegetação do lado esquerdo, e daí o canal. Esse é um canal de um antigo rio, que provavelmente existia antes do lago ser criado. Né? Essa informação é interessante também para quem está pescando, às vezes o peixe não está na vegetação, na parte mais rasa, foi para o canal, ou alguém que gosta de fazer a pesca de peixe de couro, alguma coisa assim. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se o resultado for positivo, a gente pode tentar fazer outras coisas. Eu estou pensando em filmar o sonar e mostrar as configurações dessa tecnologia 2D. E quem sabe no futuro fazer alguma coisa sobre DAW imagem e side imagem. Beleza? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.